Então vamos dando continuidade. Agora a gente vai começar a aprender a manipular os elementos que a gente seleciona. A gente viu que a gente consegue mostrar e alterar o texto de uma determinada tag selecionada usando o comando text content. Existe outro comando que serve para a gente inserir HTMLs dentro, certo? Então vamos fazer isso, ó. Para ficar bacaninha, né, o código que a gente vai criar, a gente vai reaproveitar esses elementos aqui, certo? E eu vou fazer uma alteração dentro deles, certo? Eu quero distribuir cada um desses elementos aqui, ó, né? Eu quero distribuir eles por algum motivo qualquer, eu quero usar eles dentro do uma div. Então eu vou pegar aqui, ó, div, e vou arrastar segurando o Alt e a setinha para cima os dois H1s para dentro dessa div. A aparência dele não vai mudar em nada, né? Vai continuar a mesma. Mas a questão agora é que H1, esses dois H1s são filhos dessa div, né? Na nossa árvorezinha DOM vai aparecer que ele está dentro daquela hierarquia onde o pai ou a mãe deles vai ser a div e os filhos serão o H1 título 1 e o seu irmão vai ser o H1 título 2. Então, a gente vai usar aquele comando inner HTML para adicionar um novo H1 dentro dessa div, né? Digamos que eu quero fazer isso aqui dinamicamente, ó. Quero que o meu H1 ele tenha o texto com o meu nome, por exemplo. Só que eu quero fazer isso dinamicamente. Eu não quero fazer isso no HTML, eu quero fazer isso só com JavaScript. Então, quando eu falo dinamicamente, eu estou me referindo a isso. Adicionar, mexer na estrutura do HTML dinamicamente, sem ter a marcação HTML definida aqui nesse momento, né? Então vamos apagar, ó, é isso que eu quero, o objetivo final. Então como é que a gente vai fazer isso, tá? A gente viu que uma das formas da gente selecionar os elementos é usando o comando carry selector. Eu vou colocar aqui duas divs e cada um vai estar dentro de sua própria div, né? Só que eu quero selecionar aqui só a primeira div. Então, para eu fazer isso, eu tenho que dar um nome específico para ela. Então, vou colocar assim, ó, títulos, né, sem o acento. Chamei essa daqui de títulos. Chamei a outra div de conteúdos. Certo? Chamei a primeira de títulos e chamei a segunda de conteúdos. E aí a gente quer pegar, né, os títulos e adicionar dentro dela um novo H1. Como é que a gente vai fazer? Ó? A gente vai primeiro criar uma variávelzinha e chamar ela de títulos e usar o comando document.carry selector. Eu só quero o primeiro, né? A sintaxe que a gente utiliza é a mesma do seletor do CSS. Então a gente vai usar o hashtag e o nome da ID, da identificação da div, títulos. Quando eu faço isso, ó, eu pego esse valor e quando eu chamo, digito aqui o nome da variável, eu mostro quais são as divs que são selecionadas. Ó. Então aqui está me retornando uma própria div. Dentro dessa div ele tem várias propriedades, vários atributos. E aí dentro dela você tem esse outro atributo chamado child nodes, que vai dizer quais são os filhos dela, né? Ó. Certo? Ele está dizendo ó, quantos filhos ela tem. Aqui a gente só tem dois H1. Então tá aqui os dois filhos dela, ó, sendo representado aqui, ó, nessa node list. Esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o primeiro e esse aqui é o segundo. É porque fica meio confuso de selecionar aqui, certo? Depois a gente vê como a gente manipula os elementos que são filhos de uma tag que a gente selecionou. Tá? Então,
no final das contas, né, a gente tem agora títulos que só tem dois H1s. E aí a gente vai usar aquele comando, o inner HTML, para adicionar um novo comando, certo? Então, para fazer isso, basta que a gente coloque em formato de string uma tagzinha, né, HTML e o seu conteúdo. Então, ela vai aparecer assim no final das contas, ó. Títulos.innerHTML. Se eu pegar se eu só fizer isso, ó, o que ele vai retornar? Ó? Ele vai retornar as duas tags HTML dos seus filhos, né, que são o H1 do título 1 e o H1 do título 2, né? Se eu usar esse comando, ó, títulos.innerHTML, com conteúdos já dentro, vai acontecer que eu vou substituir eles, ó. Vou botar um novo H1 aqui e aqui eu vou colocar meu nome, ó, barra H1. Se eu apertar o Enter, olha só o que vai acontecer, ó. Eu vou substituir todos os dois elementos que estavam aqui, porque o inner HTML ele é referente a todos os elementos filhos. É uma única string, né? É uma única string. Quando eu uso esse comando, é como se eu estivesse escrevendo um novo, apagando o HTML antigo e escrevendo o novo, né? Tem comando para você adicionar um novo, né? Mas já a gente vê, para não ficar muito complicado, certo? Então é dessa forma que a gente consegue manipular os, os elementos, né, dentro de um HTML. Ok? Então, deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Já temos 7 minutinhos. Beleza. Então, vou fechar aqui. Na próxima, a gente fala sobre manipulação de atributos. Até já.